Hoje a gente vai falar um pouco do assunto que mexe com o bolso, com a cabeça e principalmente com a emoção do investidor brasileiro, a alavancagem. Mas quando você muda a moeda, muda o mercado, muda o sistema financeiro, essa lógica pode sair muito mais cara. Vamos agora começar pelo óbvio. Qual é a primeira pergunta que o brasileiro faz quando ele te procura para comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos? Tá? Ele chega para mim e fala assim: olha, Luciana, quanto que esse imóvel rende? A outra pergunta: vale a pena financiar ou eu compro à vista? Olá, tudo bem? Sou a Michele, vice-presidente aqui do Q Capital Group. Esse é mais um episódio no nosso podcast sobre investimento imobiliário em dólar como estratégia de verdade. Hoje a gente vai falar um pouco do assunto que mexe com o bolso, com a cabeça e principalmente com a emoção do investidor brasileiro, a alavancagem. E olha, eu sei que só de ouvir essa palavra muita gente já trava, porque no Brasil foi treinado para fugir de dívida, como se fosse uma praga. Mas quando você muda a moeda, muda o mercado, muda o sistema financeiro, essa lógica pode sair muito mais cara. Então, hoje eu trouxe uma amiga convidada, Luciana, que participou aqui do nosso primeiro podcast, né? Que vê brasileiros tomando essas decisões, umas brilhantes e outras nem tanto, né? E que vai ajudar a gente a desmistificar esse assunto hoje. Comigo, novamente, está a Luciana, corretora parceira aqui da Q Capital já há muitos anos e especialista no mercado imobiliário nos Estados Unidos. Michele, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Gasparotto. Eu atuo nesse mercado americano há 8 anos, mas no mercado imobiliário em geral, posso dizer que toda a minha vida eu venho de uma família do ramo imobiliário lá no Brasil. Eu sou formada em Direito e eu fazia imobiliário lá no Brasil, principalmente atuando na parte bastidores com as incorporadoras. Sim. E o fruto não sai muito longe ali do pé, né? Então, quando eu vim para cá, foi meio que natural trabalhar nesse mercado e meu foco tá em investidores e hoje em dia eu trabalho muito com investidores brasileiros que querem começar a diversificar e investir aqui no mercado da Flórida. E Luciana, o nosso papo hoje, né, ele vem de um ponto de partida que muito brasileiro vem para cá achando que o que ele normalmente ele usa a estratégia para comprar um imóvel no Rio de Janeiro, São Paulo ou no Beach Park, ele pode utilizar aqui. É completamente diferente. Eu vejo muito brasileiro chegando aqui com planilha, com PDF, com uma ideia pré-concebida. Eu já fiz o stress test, eu já fiz tal coisa e a hora que ele chega aqui, quando ele começa a obter esse tipo de informação, ele vê que é completamente diferente. E dá errado, né? Dá muito errado. Dá errado porque o sistema jurídico é diferente, os aluguéis, a parte do sistema financeiro também, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esses pontos de como realmente você pode investir de uma forma estratégica aqui. Isso aí, vamos começar? Vamos. Luciana, vamos agora começar pelo óbvio. Qual é a primeira pergunta que o brasileiro faz quando ele te procura para comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos? Essa é fácil, tá? Ele chega para mim e fala assim: olha, Luciana, quanto que esse imóvel rende? Né? E falta ele fazer toda essa análise, né? Não é simplesmente quanto rende. A outra pergunta: vale a pena financiar ou eu compro à vista? Eu acho que essas são as duas perguntas que eu mais escuto quando a gente tem esse tipo, e ele raramente pergunta sobre estrutura do financiamento, da curadoria de ativo. Ele não entra um pouco mais fundo nesse tipo de pergunta. Ele quer uma resposta de bate-pronto, como se fazer um investimento fosse uma poupança. É aí que vem, porque o brasileiro
culturalmente, ele tem essa questão, ele é machucado pela taxa de juros do Brasil, que é 12, 13, 15, mais TR, INCC, IPCA. Então, a gente aprende desde cedo que a dívida é igual a problema, né? E não é assim, né? A gente repete isso quando a gente quer transformar essa mentalidade aqui em dólar, que é completamente diferente, né? Aqui a gente tem um cenário de juros fixos, de juros baixos, né? E aí que eu vejo que as planilhas do Brasil não funcionam muito bem. O investidor, muitas vezes eu recebo o investidor experimentado lá no Brasil, que ele já trabalha com isso há tempo, que ele já investe em imóveis há bastante tempo, então ele chega com planilhas, com gráficos, com perguntas, só que ele esquece do principal, que é ver qual é o contexto. Ele tem que se inserir no contexto americano e nem sempre ele está vivendo esse mercado de uma maneira que ele tenha dados suficientes para poder fazer essa análise. Eu fiz um podcast com o presidente do Banco Interco, e ele foi presidente também do Banco do Brasil. E uma coisa que ele bate muito na tecla é que o investidor brasileiro ele tem que ter humildade para fazer um sucesso aqui. Eu estava até vendo aqui ó, com o Carlos também, que a gente teve um de construção, que ele falou que os primeiros investimentos aqui, na casa de construção, é como se fosse um MBA, né? Que tem que ter humildade em realmente aprender o sistema americano. E tem uma frase que a gente usa muito aqui, que não é o como, é o quem. Então, eu acredito que é muito importante o quem vai te orientar, quem já passou por isso, porque ele pode encurtar a tua curva de aprendizagem se você orientar. Agora, se você chega com uma postura aqui, eu já invisto no mercado imobiliário brasileiro, eu faço A, B e C que funciona muito bem para mim e traz esse mesmo conceito para cá, não é toda vez que vai funcionar. Aliás, são raras as vezes em que funciona da mesma maneira. Então, na minha opinião, se deixe orientar, deixe que a pessoa que está te trazendo essa informação possa aprofundar com você no tema para que você consiga dar passos com segurança aqui nesse mercado. Sabe, um comentário que mais, assim, me dói a alma, é tipo assim, eu tenho dinheiro suficiente, eu não preciso comprar. Exatamente. Eu não preciso financiar, né? Ou algum corretor, meus clientes são maravilhosos. Eles vêm uma vez por ano e compram 2 imóveis à vista. Muito, né? Eu digo, gente, meu Deus, né? Depende muito do objetivo e do tipo de investidor que a pessoa é. Porque se você entende o jogo do investimento, você sabe que a alavancagem é o meio mais rápido de você chegar mais rápido aonde você... É um pleonasmo, né? Mas de você chegar mais rápido aonde você quer. Então, você pode chegar aqui, comprar um imóvel e esperar 2, 3 anos e comprar outro imóvel. Ou você tem um capital menor e você entende que o financiamento te beneficia e ele não é prejudicial para você, não é? Conta um pouquinho de experiência. Vamos supor, um cliente teu comprou um imóvel à vista e um cliente que ele diversificou e ele comprou 3 imóveis financiados. Qual é o resultado deles? Eu vou dar exemplo de 2 clientes que me procuraram mais ou menos ao mesmo tempo. Ok. Um completamente avesso à dívida. Cheguei, quero comprar o meu imóvel à vista e eu vou receber meu aluguel. E outro que entendeu a magia
da alavancagem, porque para mim é magia. Sim. E é algo que a gente usa aqui quase que diariamente, né? Que tem até um ditado, né? Use other people's money. Como que você chega mais rápido? Então, eu tenho um cliente que chegou e a gente conversou e eu falei, olha, com esses mesmos, vou dar um exemplo de número qualquer, 300 mil, em vez de você comprar um imóvel de 300 mil, você consegue dar entrada em 3 imóveis de 300 mil. Então, quando a gente analisa o portfólio desse investidor hoje, tem aquele que vai devagar e sempre, e que leva, sei lá, 10 anos para chegar no objetivo dele, e tem aquele que entende que se ele financiar, ele vai mais rápido e que ele chega em 3, em 4 anos, no mesmo objetivo do que o outro levou 10 anos. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui, que, na verdade, o erro não está em investir em imóvel, é a mentalidade da não alavancagem. Tem que perder esse medo da dívida. A dívida é boa, desde que você saiba como e por que você está fazendo a dívida. Eu acho que o ponto principal é essa, assim. Às vezes a pessoa até tem uma mentalidade de investidor, mas o medo acaba atrapalhando a velocidade. Luciana, agora eu queria falar sobre uma coisa que ninguém admite, né? Investir aqui na Flórida, em Miami, o lifestyle, em Orlando, a casa temática ao lado da Disney, isso influencia, correto? Na hora do retorno do investimento. Totalmente, mas eu sempre falo, não tem certo e errado. E antes de mais nada, o que eu quero dizer é o seguinte, se você tomou essa decisão, você tem um tremendo bom gosto de investir aqui na Flórida. Sim. Tá, seja em Miami, seja em Orlando ou em outro lugar. Nós somos um estado pró-negócio, pró-investidor, mas voltando aí para o emocional, sim, tem aquele glamour de eu tenho um apartamento em Miami, eu tenho uma casa de férias lá em Orlando, tem a questão de você poder vir, poder usar também. E eu tenho muitos clientes que se beneficiam desse investimento aqui, com a razão emocional, até para fazer negócio, para business. E falar, olha, eu tenho um imóvel lá em Miami, com alguém que você quer fazer negócio, ou com alguém que você já faz negócio, fica lá na minha casa. Te leva para um outro lugar, né? Exato. E não tem nada de ruim ter o lado emocional, de lifestyle, né? Que é a questão de segurança, né? No Brasil, né? Diversificação, proteção de patrimônio, tudo aquilo que quem é investidor já sabe do que a gente está falando. Mas aí eu acho que todos esses sentimentos, cada um são cestas diferentes, né? Sim, são modelos sim. diferentes. Que não é porque você está comprando um imóvel aqui em Miami, ou em Orlando, ou em Tampa, que vai ser automaticamente que vai te render 12% ao ano. Não, tem N variáveis e a gente, quando orienta, sempre pergunta em qual cadeira que você quer sentar. Quanto tempo você quer usar, né? Que tipo de imóvel quer ser, porque tem alta estação, áreas mais sensíveis, né? É toda uma questão de alinhar a expectativa, eu acho. Quando você está claro no que você quer e a maneira como você vai investir, você não pode esperar que o teu imóvel performe como um imóvel 100% de investimento se você não trata esse imóvel como 100% para investimento. Exato. Aí realmente a gente tem que alinhar o objetivo real, né? Então, se é para um imóvel que vai utilizar ou se é um imóvel de puro investimento, que aí nós temos, né, os retornos a partir de 9% ao ano. Exatamente. Né? Agora, o importante é estabelecer, desde o primeiro momento, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a regra do jogo. E fazer as perguntas também, né? O que você está esperando em termos de retorno? Quais são as suas expectativas? Quando a gente começa uma relação alinhando esse tipo de expectativa, é muito mais frutífero no final, né?
quais são as suas estratégias, se o teu imóvel ele tem liquidez, porque muita gente está trabalhando ali naquele determinado budget e às vezes ele não está analisando a situação micro, né? Ele analisa como tal e é o que eu posso pagar, mas nem sempre é um investimento bacana. Exato. Agora vamos simplificar uma coisa que todo mundo complica. O que é de verdade a alavancagem? Porque eu acho que muita gente confunde a alavancagem como se endividar, né, como aposta arriscada. E não é isso. A alavancagem é o controle ativo do capital parcial. Você participa 100%, algo que você colocou 20%, 30%. E não precisa mobilizar o 100% do capital. E do ponto de vista do imóvel como tal, é a mesma coisa, porque você tem 100% do imóvel, você tem 100% da rentabilidade, o teu inquilino vai ser o mesmo, só que você tem a valorização sobre mesma. 100%, tendo colocado ali 25%, 30%. E eu acho que é aí que tá a grande magia do negócio, você entender que o teu retorno vem em cima daquela do todo, mas que você só colocou uma partezinha ali do dinheiro e que o resto você está trabalhando com o dinheiro dos outros, nesse sentido. É isso que eu falo, assim, a alavancagem, ela não cria o retorno. A alavancagem, ela amplifica. Ela maximiza. Ela amplifica o retorno. Porque muita gente, às vezes, até corretores, falam assim, gente, quando o cliente faz o financiamento, o ROI é maior, o IRR é maior, aí o corretor que não tem noção sobre matemática financeira chega para mim, como? Né? Então, é realmente uma questão de conceitos de matemática financeira. E aí eu trouxe aqui, para a gente fazer alguns exemplos práticos. Aí tem uma colinha aqui. Aliás, hoje está cheio. Hoje está cheio de colinha, porque é muito conceito, é muito detalhe para a gente estar falando de uma questão tão delicada, né? Então, aí eu te fiz essa colinha. Vamos lá. Assim, até se você me permite, eu acho que é aí que entra a grande diferença entre você ter um corretor de imóveis te assessorando e você ter alguém que realmente entende como te dar esse assessoramento, porque faz essa curadoria, né? Uma curadoria de imóveis e a nossa profissão aqui e a nossa profissão aqui nos Estados Unidos é tão regulada que se a gente está trabalhando com esse tipo de cliente mais sofisticado, a gente não pode simplesmente entender de preço, de localização. A gente tem que entender do bairro, a gente tem que saber e buscar as informações, e isso a gente tem online. O que vai acontecer nesse bairro nos próximos 5 anos? Qual é a média histórica de valorização? Por que aquele imóvel se colocado tá ali faz sentido ou se está em declínio? Exato. Qual é o ciclo a curva do ciclo de mercado que nós estamos? Quais são os comparáveis? A gente tem que lembrar que aqui todos os dados são públicos e que a gente trabalha no mercado de comparáveis. Sim. Então, isso faz diferença. Uma questão da curadoria, né, que até veio no Miami Report que a gente assistiu, que fala de imóveis que estão quase com 30 anos. Não, a gente pode entrar só rapidinho nisso? Podemos, que faz parte também da curadoria, né? Não estava aqui no script, não estava, mas vamos falar. A gente tem um inventário, se o pessoal escuta a notícia, sabe, eu ouvi o galo cantar, mas eu não sei aonde. Exato. Ele entende de uma certa maneira. Então, vamos para o mercado de condo e dos condomínios mais antigos e mais novos, porque eu acho que isso é um exemplo bem claro. Saiu o último Miami Report, que é o relatório dos dados imobiliários do último trimestre. Sim. Porque a gente tem esses dados aqui a cada 3 meses. E aí, do inventário de
condos de prédios, né? De apartamentos em prédios que a gente tem disponível, 69% desse inventário no último trimestre está acima de 30 anos. E existe um porquê. Uhum. Depois da queda do apartamento, dos edifícios lá em Surfside, houve uma regulação que veio do governo regulamentação que só veio aqui da Flórida, que não existe Flórida. em nenhum lugar mais dos Estados Unidos, é só aqui na Flórida. Quando foi que caiu outro prédio aqui nos Estados Unidos? Nunca, mas eles não querem ver se repetir esse tipo de Exato. tragédia. Uhum. Então, esses edifícios mais antigos, eles tiveram que passar por uma série de certificações. A mais pesada dela chama Milestone Inspection. E o que aconteceu? O pessoal que morava e que mora nesses condomínios são um pessoal mais velho, que está lá há muito tempo, que vive, a gente fala aqui de paycheck em paycheck, ou seja, de salário em salário. E quando esses prédios tiveram que fazer essas certificações e renovações, o prédio não tinha caixa para fazer. Então, eles colocaram o que chama aqui de Special Assessment, que na verdade é a cota extra. Uma cota extra que você tem que contribuir para colocar o prédio a código. Então, esse pessoal não tem esse dinheiro disponível, porque eles vivem de salário em salário, para pagar por essa cota. E tem renovações que estão sendo feitas da casa de 10 milhões, 20 milhões no prédio, 50 milhões, vai depender do tipo de prédio. Teve prédio que não vale a pena, que é melhor vender tudo e demolir, porque Exato. ficou tão caro para regularizar, né? Então, esse pessoal colocou à venda, e isso corresponde hoje a 70% do inventário. Prédios com menos de 20 anos são entre Miami, South Florida, que a gente fala, que é West Palm Beach, Fort Lauderdale, né, a região de Broward, e Miami, são 7 mil apartamentos só. Se a gente for pensar em taxa de absorção aqui, a gente está num buyer's market para esse mercado de apartamento mais novo. Uhum. Num seller's market, desculpa, porque tem muito menos apartamento disponível do que a quantidade de gente disposta a comprar, e a gente está num buyer's market, num mercado em que é justificado estar num buyer's market, porque tem muito inventário disponível, mas nem sempre esse inventário disponível ele vem sem problema. Não, e aí vem a questão que aconteceu na mídia, né? São conceitos errados, né? São misconceptions, né? Como seria isso em português? Enfim, não estamos lembrando agora. Mas, nossa, comprei um imóvel que estava valendo 350 mil e agora está valendo 200. Por quê? Não é porque existe bolha, que tudo que está, né, listado vai cair. É porque esses apartamentos estão em condições especiais de condomínios doentes. Então, está tendo muita cota extra. Então, as pessoas não estão... Aquelas pessoas que moravam ali não estão conseguindo pagar. Então, vendem barato para sair do problema. É porque, na verdade, vamos dar um exemplo. Ele vale 200. Você está vendendo por 100. Só que ele tem outros 150 escondido ali, que se não for feita uma boa análise, a pessoa não compra o imóvel sem saber a dívida que ela vai herdar. Então, se você for somar, o imóvel vale 100, mas eu tenho 150 de dívida, ele vale 200 e está sendo vendido por 250. Vale fazer essa análise. Não estou dizendo que todos os imóveis estão nessa condição e tem apartamentos velhos em boas condições. Só que tem que ser feita essa análise. Sim, ver qual a intenção do investidor. Você vai querer segurar aquele apartamento por 10 anos? Porque um apartamento até passar reforma, estabilizar tudo aquilo dali, né? Então, acho que é muito importante o seu trabalho da curadoria para ver qual é a condição macro, realmente, da região, do imóvel, da situação financeira e estrutural do condomínio, né?
qual é a região ali de estrutura também, porque a gente tem também regiões, para quem está comprando, para investir para um aluguel de longa temporada, que tem escolas super populadas, né? Existe listas de espera para escolas particulares. Você pode ser o dono da Amazon, mas você não vai ter vaga para uma escola de primeira linha. Existe lista de espera. Então, também tem essas questões também que influenciam se o imóvel valoriza, se o imóvel não valoriza, porque depende qual é a intenção do investidor, né? Isso aí. Mas voltando à nossa colinha aqui, do conceito, né? E aí é um pouquinho difícil explicar sem estar um visor, né? Mas vamos supor um imóvel de 400 mil, ok? Cliente comprou um imóvel de 400 mil, comprou à vista, um aluguel de $2.000 por mês, $24.000 ali ao ano, valorização quase com a inflação de 4%, né? Que não é nada. Para ser ultra mega conservador, né? Mas exatamente. Retorno bruto anual, 40 mil. ROI, Return on Investment, de 10% ao ano. Ok? E aí a gente vai para um caso de financiado. Vamos pegar esse mesmo imóvel em que a pessoa coloque ali 25% de entrada? Que é o mínimo que hoje em dia aqui o brasileiro, o estrangeiro, né? Ele tem que entrar no mínimo com 25%, né? Então, deu 100 mil de entrada, financiou a 6,5 ao ano, certo? Ah, certo. Aí tem um aluguel de 2.000, a parcela ficou ali, né, anual de 22.800, a valorização 16 mil. Nos mesmos 4%, certo? Exatamente. E aí a gente tem um fluxo líquido de 17.200 ao ano. Sendo que aí, como o ROI, ele é uma foto do cenário. O IRR é um filme, né? Então, aí você tem isso, 17% ao ano, porque a gente considera a amortização e a valorização do imóvel. Exatamente. Então, o que você pode fazer, né? Você tinha os mesmos 400 mil, você colocou 100, você conseguiu manter esse imóvel de uma forma saudável e você tem esses outros 300 mil que você pode comprar outro imóvel, que você pode manter uma reserva de emergência, que você pode diversificar e investir em outro tipo de ativo e você continua participando desse mercado aqui juntamente com outros, ou se você for um cara que, como eu, é apaixonada pelo mercado imobiliário, você, em vez de mobilizar esse capital em um ativo, coloca em vários. Quem comprou à vista, travou tudo. Travou. Entendeu? Quem não, já diversificou e colocou em diferentes possibilidades. E é você ir diversificando, não só em imóvel, mas de repente também em localização, né? Ah, eu comprei um imóvel aqui, outro em outra cidade, ou em outro bairro, em outra localização, e você pode ter um gostinho maior do que esse mercado tem a te oferecer, porque você já entendeu como funciona e qual é o mercado que está indo melhor, qual é a localização que vai melhor para você. Então, eu queria deixar claro aqui para vocês o seguinte. O ponto para vocês abrirem os olhos e enxergarem. Menos capital, menos ativo, IRR maior. Agora, né, lembrando o que a gente falou, a diferença entre o ROI e o IRR. Se você olha muito para o ROI, você não está analisando como investimento, você está contando como dinheiro. E o IRR vai ser sempre aquele filminho total. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma pausa, porque tem investidor que é mais versado nesse tema e que a gente fala de ROI e de IRR é algo muito normal,
no dia a dia daquela pessoa, mas tem aquela pessoa que talvez não saiba fazer essa diferença. Então, ou que não esteja muito claro na cabeça o que é ROI e o que é IRR. Vamos destrinchar e explicar o que é um, o que é outro? Podemos, sim. Luciana, quando você pega um investidor assim mais sofisticado, né? Um cara que está realmente buscando em diversificação, o que que ele pergunta para você? É ROI, IRR? O que que ele pergunta? Ele pergunta sobre o ROI. Via de regra, é muito raro você ter um investidor que pergunte pelo IRR e às vezes não é algo nem que ele coloque na conta ali. Eu acho que é importante a gente explicar as diferenças. É porque o investidor brasileiro, ele começou com esses conceitos, na verdade, há pouco tempo, né? Mas quem é financeiro, na questão de investimento para o negócio em si, mas no mercado imobiliário, talvez as construtoras, talvez porque, como você falou, né, sua família vem dessa questão que pega os investidores desde a concepção do projeto, né? Sim. Que tem alavancagem, que tem um financiamento ali, né, da construção. Por Tá isso, muito no dia a dia, então a gente fala com naturalidade sobre isso. tá no teu DNA. Para mim também, embora eu trabalhe com financiamento desde 2009, comecei lá no Brasil, mas o financiamento lá no Brasil que eu comecei de 2009 era muito para a pessoa comprar para moradia para ela, mas não como investimento. Então, o brasileiro ele não tem um pouco esse conceito, né? Como, novamente, são umas questões de pesquinhas, aqui, hoje, né? Eu vou deixar conceitos claros aqui para vocês. Não, e eu gostei muito que você falou, né, que o ROI é uma foto e o IRR, né, o IRR, ele é um filme. Por quê? O ROI, que é o Return on Investment, mostra o quanto que você ganhou no final em relação ao que você investiu. É tipo você tirar uma foto e falar, investi X, ganhei Y e o meu retorno foi Z. Esse que é o ROI. O IRR, que é o Internal Rate of Return, Que é a taxa interna de retorno, ou seja, ele Exato. vai calcular dentro de um período determinado qual é o retorno que ele vai ter. Exatamente, mostra o quanto que o seu dinheiro trabalhou ao longo do tempo. O momento da entrada e o momento da saída do capital. O fluxo de caixa mensal, aluguel versus a parcela, a valorização do ativo, a amortização da dívida, do financiamento, né? E é por isso, né, que é tão importante a gente entender esses dois conceitos. É a gente dar essa assessoria para o cliente por esses dois conceitos. Você consegue explicar para a gente? Porque às vezes determinado imóvel tem o mesmo ROI, mas ele tem um IRR completamente diferente? Novamente, vamos dar aqui um exemplo aqui. O investidor A colocou 400 mil à vista. Depois de 10 anos, vendeu por 600. Ganhou 200 mil. O que é isso? A foto. Uhum, É o ROI, ok? Investidor B colocou os 100 de entrada, financiou 300, recebeu o aluguel que cobriu a maior parte da parcela, que aqui, né, existe condições também que você cobre 100% da parcela. Depois de 10 anos, vendeu por 600. Pagou o saldo, né, que foi amortizado, 250, e ficou com 350 líquido. Ganhou 250 sobre o capital, que foi quanto? 100 mil. Aí a gente vai lá tirar foto, quanto que seria esse ROI? Esse ROI, 250%. Ou seja, você tem dois cenários com a mesma valorização, o mesmo imóvel,
mas com resultados completamente diferentes, só porque um desses dois investidores, ele lá atrás tomou a decisão de pegar o capital emprestado e não usar todo o dinheiro dele. Agora, dizer que não vale a pena financiar? Vale muito a pena. Você sabe que eu sou pró-financiamento. É que as pessoas, elas veem isso muito a curto prazo. Ela vê hoje. Se hoje ela não vê como que o dinheiro funciona, ela não vê isso ao longo do caminho. Gente, 250, e tem vários casos de curadoria que dá isso. 250 em 10 anos. Nós estamos falando de 25 e a gente está falando nem questões tributárias. Né? Não, a gente está falando de número bruto. Está falando de número bruto, porque agora no Brasil, com essa onda de tributação de imóveis, né? Quando você utiliza o financiamento, só para fazer um adendo aqui à história, quando você utiliza o financiamento, você não está só usando como uma estratégia de alavancagem, não. Você está utilizando como estratégia tributária. Uhum. Porque você deduz os juros do lucro do imóvel. Sim. Então, você não paga a tributação, entendeu? Então, um ROI desse, aí você coloca, ok, no melhor no cenário do Banco Master da vida, que sorry my friend, se fufu, entendeu? Porque acredita em promessas milagrosas, né? Você vê um desse em dólar nos Estados Unidos. Com um mercado estável. Por favor. Sólido. E que se o investidor quiser, nem na hora que ele vender, ele precisa pagar esse ganho de capital, porque o sistema foi feito de maneiras em que ele pode evitar ou adiar esse pagamento do imposto por ganho de capital se ele comprar outro imóvel com o lucro do ganho de capital. Existem mecanismos para isso. E aquela coisa que os nossos pais falam, nossos avós falam, tijolo vai ser sempre tijolo. Agora... Palpável, né? Ele é um ativo palpável. Tem que ter esses conceitos claros, né? Vamos continuando aí, né? Demos os dois casos do cenário à vista e financiado. E daí, eu acho que a questão principal, né, que a gente tem que trazer para a mesa aqui, não é só olhar o número isolado. Isso pode ser muito perigoso, né? Você tem que tirar a foto, né? Olhar o ROI, tá bom? Esse é o meu ROI, mas... como que esse ativo vai se comportar ao longo do tempo? E aí que entra a importância de você saber falar do IRR. Porque você vai saber quanto eu coloquei, quanto tempo leva para eu recuperar o meu investimento e quanto eu vou ganhar com isso. Exatamente. Quem comprou à vista, ele teve a tranquilidade. Né? A gente também... Ele tem paz de espírito ali, vai entre aspas, a gente pode falar. Mas quem comprou financiado foi mais esperto no jogo. Mas, enfim, cada cliente tem o seu perfil e a gente tem que respeitar isso também. Sim, tem que respeitar, mas é aquela história de como você quer se comportar. Se você quer ir mais devagar ou se você quer chegar mais rápido no teu objetivo. E se você quer chegar mais rápido, a alavancagem te proporciona isso. Enfim, são vários fatores que nós temos aqui que analisar, né? Qual o perfil do cliente, quando que ele quer retornar isso, se ele quer que esteja um cash flow positivo, né? Porque às vezes também quanto que o percentual máximo financiar 75%. Mas, às vezes, também não é financiando 75% que vai dar o cash flow positivo. Ou que você vai chegar no ponto de equilíbrio daquela propriedade. Né? Tem toda uma análise que tem que ser feita nesse sentido. A gente
fala em financiar, mas não é, então eu posso financiar 75%, eu vou usar o máximo do financiamento sem fazer a análise do ativo. É uma combinação de fatores. Exatamente. Tem vários conceitos aí de cash flow, de ROI, de IRR. Tem DSCR, que é um programa de financiamento que o banco faz uma análise também de quanto que vai ser aquela projeção do aluguel, e só aquela projeção serve como aprovação do financiamento. As expectativas de equity criada, para, como você falou, do 1031, você vende um imóvel e aí você não paga o imposto porque você utiliza para comprar um outro imóvel. Exatamente. E vai tendo toda uma estratégia de alavancagem, de multiplicação, amplificação de patrimônio, que é muito importante deixar esses instrumentos para vocês à disposição. Com a Luciana, comigo, nós temos também advogados tributaristas que pode fazer esse time aí vencedor, que você não precisa pagar no seu bolso com erros, né? Nós estamos aqui para assessorar vocês, né? Eu acho que isso é muito importante, é esse o recado numa sessão aí do nosso Reel com tantos termos aí complexos. Eu acho que volto lá para o começo, quando a gente falou da importância de ter o quem, sabe? É importante a gente ter um time, assim como a gente trabalha junto, nós temos os advogados, os contadores, pessoal de abertura de conta em banco, enfim, esse time de quem que pode encurtar esse teu caminho de aprendizado para que você possa ter êxito lá no final. Queria só fazer um adendo aí, que nem que eu fiz aqui. Tá aqui assistindo um crítico aqui, o marido da Luciana, aqui nos nossos estúdios Q Capital. Tá só na análise. Eu fiz uma pergunta para ele quando ele chegou aqui no escritório. Eu fiz, você sabe aonde você está? Aí eu acho que ele me olhou assim, tipo, que prepotente de mulher é essa? Tô aqui no escritório da Q Capital, né? Eu ouvi assim, foi uma pergunta que eu fiz. Nós estamos num prédio do Gran Cardone, que é hoje em dia a referência máxima. Na verdade, a gente não entrou aqui por conta dele, né? Sim. Ele nem tinha comprado esse prédio ainda. Ele tinha um escritório pequenininho aqui do lado, foi crescendo. E hoje em dia, ele cobra até $30 mil. Por uma assessoria. Para uma assessoria de como construir, porque aqui nos Estados Unidos, com os retornos, né, baixos, né, na bolsa, a não ser que você faça por opções, mas opções é super arriscado. Meu cunhado perdeu $2 milhões em opções, que ele não me escute esse podcast que eu estou expondo ele, mais ambicioso que sim. Não foi uma experiência boa. Mas eles têm um auditório lindo lá embaixo, né? E sempre está cheio esse auditório, palestras pagas, palestras caras, que ele ensina como construir riqueza com alavancagem. Sim, eles não compram nada à vista. E nada. Toda a matemática financeira e a engenharia financeira que ele vende aqui, né, como parte dos serviços que eles oferecem com a utilização de alavancagem. E eu acho que como ele, tem N investidores conhecidos do mercado americano e com nome muito famoso lá no Brasil que utilizam a mesma estratégia. Sim, sim. Mas aqui nós estamos... a gente está aqui na casa dele, né? Nesse sentido, né? E aí, oferecendo para vocês, nós não estamos cobrando ainda $30 mil. Eu falo que um dia eu vou chegar lá. Dia eu vou chegar lá. De que você quer assessoria, eu vou cobrar. Então, por enquanto, o banco me paga, né? E o vendedor paga a Luciana. Mas até lá, né? Vamos fazendo esse caminho de sendo famosos aí. Pensamento aí para o futuro. Vai ser muito em breve. Já falei que está escrito que vai aparecer no Valor Econômico na Forbes lá do Brasil. Amém. Vai ver que vamos causar. Mas, por enquanto, vocês entrem em contato com a gente para poder a gente desmistificar isso.
Michele, agora que a gente já aprendeu que não é foto, que é filme, Sim. qual que é a imagem que a gente deve passar para o investidor que investiu aí há 10 anos? Qual é o filminho que tem que passar na cabeça dele? Bom, o filme, né, primeiro que não vai ser só um imóvel, eu acho, a parte desses 10 anos. Ele comprou um imóvel, ele fez uma alavancagem, ele pegou o equity desse imóvel, comprou em outro, ele refinanciou. Tem todas as Ou estruturas. seja, ele criou um portfólio aí dentro desses 10 anos. Sim, com estratégia, né, diferente de que você ter comprado ali um imóvel à vista e ter sentado nisso, né? Uhum. Então, ter esperado. A gente viu que os ROIs aí são, os retornos, IRR, são bem diferentes. Então, para ele começar, para o cara que quer começar e que não tem ideia de como estruturar essa alavancagem, eu sei que aqui o Capital tem um procedimento para isso. Você pode passar para a gente o passo a passo básico? Eu acho que a análise do perfil do cliente, né? Qual é o objetivo, o que ele está buscando, né? Se ele quer ter uma renda, que ele quer tirar um fluxo de caixa daquele imóvel, a parte do crédito, como que o cliente, ele pode... A gente já falou em outro podcast que é mais fácil o brasileiro financiar um imóvel aqui do que no próprio Brasil, que tem financiamentos que não precisa nem de comprovação de renda, basta a própria projeção. Ou seja, então, tem solução. Né? Existe toda essa análise, né? A curadoria do ativo que a gente faz junto, né? Você apresenta alguns imóveis, as projeções dos aluguéis, a gente comparáveis. A gente pega, faz ali a análise da taxa de juros de acordo com o perfil do cliente, né? Uhum. A etapa número 1 e 2. Não né? dá para pular, né, os passos. Você tem que ir cumprindo o checklist aqui, né? Exatamente, né? E aí, né, fez a curadoria, compramos, refinanciamos, a gente vai dando aquele acompanhamento para o cliente. Não é porque você comprou, e isso é muito legal, eu acho, desse trabalho. Eu graças a Deus, né, todo negócio, às vezes, você não é 100% perfeito. Mas eu sou feliz de dizer que eu sou 99% perfeita. Eu acho que a Luciana também, né? Agradar todo mundo a gente nunca consegue. Mas esse acompanhamento, os clientes vêm para cá, né? Vêm aqui no escritório, saímos de barco, vamos jantar. Michele tem restaurante novo, né? Então, a gente está sempre ali acompanhando. Quando eu vou na cidade deles, levo uma lembrancinha. Então, quem estiver vendo e eu não fizer, não me cobra, tá? Talvez que você não tenha lembrado do meu aniversário também. Mas a gente faz aquele acompanhamento, né? Porque afinal de contas, ativo sem uma estrutura é uma aposta, né? Então, a gente tem que, do mesmo jeito que um assessor financeiro, ele cuida cuidadosamente de que qual a diversificação da carteira dele, o ativo imobiliário, ele tem que ser do mesmo jeito também. É isso aí, investir aqui nos Estados Unidos não é só você comprar um imóvel, a gente está falando de estruturação de patrimônio. Acho que é isso. Pelo menos essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Eu e a Michele, a gente fica à disposição. A gente vai deixar os nossos arrobas aqui na tela. Manda uma mensagem para a gente. Se vocês quiserem agendar um Zoom, aprofundar um pouco mais nesse assunto, é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Esse podcast de hoje foi um desafio para a gente. Sim. Né? A gente já fez outros, mas a didática de mostrar a matemática financeira num podcast, né? Normalmente eu sou acostumada a fazer aquela conta de mercearia, né? Uhum. Eu pego ali... Aliás, você tem que falar pro Maurício colocar uma lousa aqui, ó, pra gente Exato, rabiscar. Pois para ser mais didático.
foi um primeiro nosso. Espero que vocês gostem. Estamos aqui à disposição, não somente nos estúdios Q-Talks da Q Capital, mas também pelo WhatsApp, Zoom. E vamos fazer muito em breve um webinário também, aprofundar mais isso. Estamos indo também para o Brasil, agora em março também. Estamos criando uma plataforma em que vocês vão poder entrar online e simular ali os seus números. A Michele tá criando isso também e vai ser muito bacana, tá quase pronto já. Sim, à disposição. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se gostarem, dê o like, siga Q Capital, Luciana, Michele e compartilhem isso aí com seus amigos e investidores. É isso aí, obrigada pessoal, adorei o convite, Michele, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.